Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que tanto Elias, a Sultã e a Efsun estão comendo e o Elias ele fica invocado com aquela torre ali em cima da mesa e pergunta a ela o que significa isso ali e pede para que ela tire isso dali agora mesmo. Ela diz que é lógico que não vai tirar isso dali porque eles estão comendo no chão ali feito vagabundos e que aquela torre ali em cima da mesa alegra eles a comer muito melhor. A Efsun logo em seguida ela começa a pegar ali aquele ovo mole da moléstia e comendo, e depois ela começa a interrogar a Sultã, que ela tá se perguntando agora se essa galinha que colocou aquele ovo ali, se foi galinha pega por aí selvagens ou se foi galinha que estão ali sendo mantido presa toda hora. A Sultã fica com as bilas de olho olhando pra Efsun ali sem entender o porquê o sentimento dela agora por ovo de uma galinha. A Efsun logo em seguida começa a falar da Auliá, da mansão, fala um monte de coisa ali e logo depois a Sultã diz que ela escute bem o que ela está dizendo, que há momentos que ela fica pensando ali que elas já fizeram muita coisa contra a Auliá e que sem dúvidas em algum momento ela vai querer revidar contra elas. Ela escute bem o que ela está dizendo. Já o Elias, ele diz que isso é incrível, o quanto que elas duas ali sempre se metem em algum problema e que em alguma hora elas sempre têm que provocar alguma coisa, né? Elas ficam zoiudas olhando para ele e ele continua dizendo que a toda hora elas ficam procurando problema. Pode estar tudo bem quietinho, mas elas ficam atrás de problema e perguntam se elas não podem ficar um tempo ali em paz. Nesse momento, alguém bate na porta, a Sultã logo arregala os olhos dela e diz a Efsun que acredita que isso é a Auliá, que já veio com tudo ali contra eles, e eles ficam em silêncio e a Sultã continua dizendo que além da Auliá, acredita que o Kenan também veio com ela. O Elias, mais perdido de que segue em tiroteio ali, pergunta tanto a Efsun quanto a Sultã quem é Kenan, quem molesta é Kenan que elas estão falando ali. A Efsun diz que vai dar uma olhada para ver quem é e a Sultã não quer deixar ela ir, pede para que ela fique, que ela mesma vai olhar, e a Efsun diz que ela fique quietinha ali, se tranquilize, não é nada demais, ela vai olhar mesmo quem é. Quando ela puxa a cortina, ela vê o Arda e diz, fiquem tranquilos que é meu esposo. Ela depois que abre a porta, ele dá boa noite a todos eles e diz que ele tem um bom apetite. Ela vê ele todo arrumado e pergunta o que foi que aconteceu e para onde que ele vai todo arrumado assim. Ele diz a ela para que ela se arrume rápido, se adiante, porque eles dois vão para a empresa. Ela fica se perguntando, nós dois vamos juntos? E ele diz que sim, vai ter uma reunião, um reconhecimento lá na empresa e que eles dois têm que ir juntos. A Efsun, ela fica até sem saber o que fazer, depois pergunta a Sultã se ela colocou alguma droga, alguma coisa dentro daquela comida dela ali, porque não tá conseguindo entender o que é que ele, o Ardan, está querendo falar para ela. O Ardan questiona ela se por acaso ela não é a esposa dele, que apenas veio ali para buscar ela porque ela tem que ir com ele. Ela fica calada, a Sultã também, o Elias zoiudo, e o Ardan continua dizendo que ela ande rápido e se organize, se arrume porque eles têm que sair agora mesmo. A Efsun, muito desconfiada, pergunta o que é que ele está dizendo e o porquê que ela teria que ir a uma premiação ao lado dele. O Ardan até toca ali no ombro da Efsun e pede o apoio dela e que lhe ajude pelo menos mais uma vez, mas ela continua muito desconfiada com essas atitudes dele. A Sultã pede a ela que por favor que ela não vá, que com certeza eles estão preparando alguma coisa contra ela e por favor filha, não vá. Efsun fica entre a cruz e a espada ali, não sabe o que faz, olha pra ti, depois olha pra o Arda que continua questionando ela para que ela tome uma decisão se ela vai ficar ali ou se ela vai com ele. O Atés, ele fica muito desconfiado com esse casamento do Kenan juntamente com a Auliá, e a Barra fala que não sabe o que foi que aconteceu no passado, mas o papai dela odeia esse Kenan profundamente. Mehmet, por sua vez, ao lado da Fuliá, fica olhando seriamente raivoso para o lado do Kenan e também da Auliá, que por sua vez o Kenan fica debochando, beijando a mão da Auliá, que por sua vez fica ali só sorrindo, e a Barra continua dizendo que sem dúvidas o papai dela não vai reconhecer esse casamento. O Atés fica questionando como foi que o Kenan conseguiu entrar na vida deles ali, que conhece o Mehmet Emin e que jamais ele permitiria um homem desse tipo entrar na vida deles. O Atés continua dizendo que nunca viu alguém com tanto ódio quanto o Mehmet está do Kenan. O Atés, olhando para o Kenan, ele continua dizendo que a maldade que está dentro do coração de um homem, a pessoa consegue ver isso a quilômetros. A garçonete chega nesse exato momento com os drinks, a Azul pega e o Atés fica revoltado dizendo para ela não pegar, mas mesmo assim ela pegou e ele sai revoltado dizendo que vai ali conversar um pouco com o Mehmet. A Azul se senta próximo da Razete e começa a provocar e diz que olha só que ali está evidente o quanto que ele se ama, né? Se referindo lá ao Liá e ao Kenan.
Elas duas ficam caladas e a Azul continua provocando, agora vai provocar a Barra, dizendo que ela olhe o amor que tá ali nos olhos deles dois, mais uma vez se referindo a Oliá e também ao Kenan, e diz que ela, quando tava lá na Suíça com a Thaís, era do mesmo jeito. Barra não fala nada, fica calada, a Razete da mesma forma, e a Azul continua dizendo que ele era tão apaixonado por ela que eles não se separavam de jeito nenhum e sempre ficava com saudade quando ele saía. Elas continuam em silêncio e a Azul continua provocando, dizendo que isso sim que ela e o Atéis sentiam era de fato amor. Ela fica igual a matraca ali, não se cala de jeito nenhum e continua provocando que eles dois estavam tão apaixonados que eles não conseguiam de forma nenhuma se separar e poderia ficar uma semana juntos ali e que eles dois não paravam de forma nenhuma de se tocarem. Elas duas continuam em silêncio e a Azul continua dizendo que dizem que esse tipo de história de amor, essas verdadeiras histórias de amor, ela nunca termina. Então a Barra, ela fica revoltada logo depois de estar ouvindo esse monte de baboseira que a Azul está dizendo, pede licença e sai. Logo depois que a Barra sai, então é aí que a Razete começa a se revoltar e diz a Azul que sabe muito bem que ela está passando por um momento difícil e que entende ela, mas ela tem que parar de ficar provocando imediatamente a Barra. A Azul diz para ela que apenas é sincera e que está dizendo apenas a verdade. A Azul continua dizendo que a Barra ela vai ter que aceitar um dia que o Atéis é o esposo dela. A Zete fica calada e a Azul continua dizendo que ele, sendo o esposo dela, ele vai seguir ali sendo apenas dela. A Azul continua tomando o goró dela ali e dizendo um monte de besteira, e a Razete diz que sabe muito bem que tudo que ela passou, a perda que ela teve do filho dela, entende o quanto que é difícil, mas só que as palavras dela, as atitudes que ela está tomando não é de uma mãe que perdeu um filho. A Azul fica calada e a Razete diz que agora mesmo, imediatamente, ela se controle. Logo depois que a Efsun chega juntamente com o Arda, ele fica ali conversando com a mãe, depois ele sai e a Oliá ela começa a chorar, dizendo que o Kenan, veja aí, que ele só trouxe essa imoral da Efsun para ali provocar. Ele fica calado e ela continua perguntando a ele se ele não tá vendo isso, que ele repare bem que ele só fez isso, só trouxe essa imoral da Efsun para esse evento só para ali provocar. Ela continua dizendo, enquanto ele fica calado, que ele fez isso para se vingar dela e começa a chorar ainda mais, e o Kenan diz a ela que por favor que ela se acalme porque ele não pode suportar ver ela descer ali nenhuma lágrima. Ela diz que é porque ela não suporta mais essa mulher, se referindo a Efsun, e que tem certeza que vai terminar ficando louca por causa dela. Ele fica calado olhando para ela e ela continua dizendo que a Efsun foi juntamente ali com a tia dela e toda a sua vizinhança que entraram à força e queria destruir toda a casa. Ele agora parece querer ficar revoltado e pergunta o que é que ela está dizendo. A Oliá diz que inclusive logo depois de tudo isso, todas elas bateram nela na Oliá, e ele começa a ficar ainda mais revoltado e pergunta a ela se isso é verdade. Ele diz a ela que ela fique tranquila, que ela não se aperreie, se acalme, porque logo depois que ela assinar o casamento deles dois ali, ele garante para ela que todos eles vão pagar um por todo o mal que fizeram contra ela. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever em nosso canal para que você não perca nada que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.